Graça e a paz do Senhor. Podem sentar. Para mim é uma alegria estar aqui novamente com vocês, participando desse culto de milagres. A nossa vida é um milagre, né? Creio que todos nós teríamos um milagre para testemunhar, não é verdade? Só de estarmos aqui hoje já é um milagre. Agradecer a Deus porque nessa oportunidade tem uma agenda longa no interior de São Paulo. Eu liguei para o pastor para passar aqui. Estava realmente com saudade de vocês. E assim a gente aproveita o caminho, não é? Vindo de Curitiba para estar aqui com vocês e nos alegrarmos nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Tenho um texto no meu coração muito conhecido, mas com uma palavra revelada. E eu creio que ela alcançará também o seu coração. Carta aos Hebreus, o capítulo de número 12. Todos nós gostamos e conhecemos tanto, não é? Mas vamos falar sobre a glória da chegada, né? A importância de se determinar naquilo que você está fazendo e onde você quer chegar. E como quer chegar. Aí está o milagre da vida. É você alcançar essas respostas. E a carta aos Hebreus é uma carta de comportamento, né? É comportamental. Ela nos indica como lidar nessa caminhada, porque nós saímos, né? Fomos tirados. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para o reino do seu amor, né? Nós fomos tirados. Pela graça sois salvos. Não foi nós que saímos. Isso é dom de Deus. Nós cremos e Ele nos tirou. Agora, e como caminhar essa caminhada? E como chegar no destino final? Como estarmos prontos para os desafios que essa caminhada tem? Porque se fosse assim, tirar e já terminou tudo, estava bom, não é? Aí nesse tempo tem enfermidades, tem desafios, tem obstáculos, tem adversários, tem testemunhas. E aí? Se você não conhece o gozo que lhe está proposto, você não chega, você desiste. Por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Todos nós queremos chegar, amém? Você quer chegar? Então é possível chegar. Mas eu quero te dizer que muitas pessoas não conseguem chegar, porque apostatam. O apóstolo diz, muitos apostatarão da fé. Então eles pararam. Os que apostataram foram os que pararam. Mas eu venho aqui para te trazer uma palavra para você sair daqui não motivado, mas transformado por esta palavra e desafiados a prosseguir. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Então, são duas coisas separadas. Tem gente que confunde, acha que é uma coisa só. Você tem que entender o que é embaraço e o que é pecado. Esse não é aquele pecado de morte, você já creu em Jesus, é aquele pecado do caminho. Você tem que entender isso também. Deixemos que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então você não precisa acelerar demais, mas também você não pode parar. Se parar vai dar problema, se acelerar demais, você vai chegar antes do lugar que você deveria chegar. Tem que chegar na hora certa. Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Aí o versículo 2 abre uma oportunidade para se entender isso tremenda. Olha só. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Você vai ter que suportar algumas coisas nessa caminhada. Vai ter que suportar. Agora, se você não conhece o que tem para quando você vai chegar lá, vale a pena passar por essas afrontas? Se você não conhece o que te espera. Ele só aceitou o desafio que ele sabia a proposta que ele tinha quando chegasse. E nós precisamos entender isso. Esse texto, ele é tremendo. Ele é um texto de desafio de vida cristã. Como viver a nossa vida cristã.
É uma carta aos cristãos, porque o apóstolo diz, portanto, nós também. Se fala nós, está falando de mim, está falando de você, está falando da igreja de hoje, está falando de todos nós. Nós estamos nesta carreira. Nós deixamos o passado, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, nós já deixamos a nossa vida velha lá para trás. E agora estamos numa nova dimensão de vida, de alcançar coisas novas. Mas estamos correndo. Então, do passado não precisa falar mais. Mas deixa eu te dizer, o futuro não existe se você não chegar lá. Quem faz o futuro é você. Como que o futuro vai existir? Você chegando. Adianta você programar alguma coisa para mês que vem e você não chegar? Não estiver lá no lugar que você programou? Adianta? Eu, por exemplo, mês que vem quero estar na França. Tenho uma programação para estar na França, com mais 2 pastores para um grande evento. Agora, se eu não pegar o voo, não comprar a passagem e não fizer tudo direitinho como tem que fazer, chegar lá, adiantou a programação? Então, o futuro não existiu. O futuro não existe. Ele só existirá na hora que você pisar lá. Então, o que existe hoje para você é o presente. Esse é o dia que o Senhor fez. O amanhã não nos pertence. Viva hoje com inteligência, viva hoje com graça, viva o teu milagre hoje e você estará preparado para o futuro, que é amanhã. Aí você chega no amanhã. Se você não viveu hoje, você não chega no amanhã. Quem quer chegar no amanhã, diga amém. Mas eu tenho que responder algumas perguntas aqui com você, rapidamente. Por favor, me põe o cronômetro ali, por favor. Como compartilhar isso? Entender quem são essas testemunhas. E que embaraços são esses? Embaraços? Que coisa louca. Deixemos todo embaraço, significa que ele existe. Tem coisas que nos embaraçam, tem ou não tem? Tem coisas que nos embaraçam. Ah, Senhor, mas eu estou orando para Deus desfazer esses embaraços. Meu irmão, nó que você deu, você desdá, né? Deus não tem nada a ver com isso, não. É você. A única coisa que Ele te dá é força, inteligência para você desfazer. Tá? E qual é o nosso modelo? Como é que nós vamos fazer? Olhar para quem? Como olhar? E o que é que nos espera? Eu preciso responder isso aqui. Há uma grande nuvem de testemunha. Você está numa maratona. Você está correndo com paciência. Como é que seria, pastor Anselmo, correr com paciência? É correr, mas não precisa disparar, né? Então tem uma galera te olhando. Tem uma turma te olhando. Tem aqueles que estão torcendo por você, para você chegar, e tem pelo menos um, que eu vou apresentar aqui na Bíblia, que está olhando para você e torcendo para você desistir. É o nosso adversário. Você lembra de um corredor brasileiro que estava no final, já chegando no final, e alguém pulou na frente dele? É aquele adversário. Sei lá quem é essa pessoa, mas é aquele. Que você está quase para ganhar a medalha. Ele ia ganhar a medalha de ouro, não era? Ele ia ganhar a medalha de ouro. E alguém pulou na frente dele e atrapalhou a chegada dele. O nosso adversário, ele está assim, ó, andando ao derredor, como diz? Ao derredor, não é? Exatamente para pular na nossa frente, para atrapalhar a nossa chegada. Mas hoje é noite de milagre, ele não vai atrapalhar, não. Você que veio receber o teu milagre hoje, você vai sair daqui com ele em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas esse testemunho, essas testemunhas, primeiro daqueles que são contrários, a Bíblia chama de acusador. E quando cantaram aqui sobre Jó, eu gostei muito, que eu sempre peço a Deus para me dar uma palavra ou um hino que confirme o que eu vou falar. E vocês cantaram sobre Jó. Olha o capítulo 1 e o versículo 1 de Jó. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quem está falando isso dele? O próprio Deus. Ué, mas uma pessoa assim, ele passa por provações? É possível ele ter acusador? É possível alguém querer atrapalhar um homem tão bom como esse? É possível. A Bíblia diz, no versículo 6, que num dia
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio com ele quem? Satanás, o acusador. Aquele que está de olho em mim e de olho em você. Pela maneira que nós nos comportamos diante da adversidade, ele já sabe se nós estamos fortes para vencer ou se já estamos desistindo. Na maneira que você cumprimenta o irmão. Meu irmão, como é que está? Tudo bem? Tudo na graça? A resposta que você dá, ele já sabe. Hoje não está muito bom, não. Ixi, esse é um que ele vai chegar perto dele. Vai chegar perto dele, porque ele já sabe a maneira de você responder. Ele não conhece a tua mente, ele não entra na tua mente, mas ele te conhece pelos teus comportamentos. Aí que está o problema. O teu comportamento indica como que você está reagindo em relação a determinada situação. Mas tantos médicos já falou que vai ser assim. Eu me lembro que eu ouvi de 3 médicos a mesma coisa. A sua situação é difícil. Eu me lembro que na última vez nós nos abalamos, eu e minha esposa nos abalamos, porque não é fácil você fazer um exame comum e voltar para casa com a notícia que você está com câncer. Não é fácil, não te abala, mas a maneira como você reage em cima disso é que o inimigo vai saber se você vai sair com a vitória ou não. E logo de cara ele já sabia que não ia ter para ele, porque ele ia lutar comigo à toa, porque maior é aquele que está conosco. É a tua maneira de reagir que determina se o inimigo vai ou não continuar te confrontando. Olha só, o Senhor lhe disse, de onde vem? Olha só, o Senhor lhe pergunta, ele vim de rodear a terra e passear por ela. Vim lá de Santo André, dando uma olhada naquela turma sua lá, que vai, canta, quarta-feira, aquela igreja, eu fui lá dar uma olhada neles, como é que eles estão? Observastes o meu servo Jó? Você viu o meu servo? Deus falando com ele. Olha só, ele não tem como acusar. Sabe o que ele faz? Ele faz uma pegada, uma pegadinha, achando que Deus ou que Jó ia cair na pegadinha dele. Ele disse assim, olha, tu, Senhor, versículo 10, tu, Senhor, cercastes ele com a sua sebe, ele, a sua casa, tudo que ele tem, o Senhor o abençoou com as suas mãos. Agora, o seu gado está aumentando, a sua terra está aumentando. Sabe o que ele estava querendo dizer? É fácil te servir assim. E é mesmo. É mais fácil servir a Deus com dinheiro no bolso. Fala a verdade, é ou não é? É mais fácil servir a Deus com saúde. É ou não é? Não vamos ser aqui, né? É claro que é muito mais fácil. Agora, você não vai deixar de servir a Deus. Porque se Deus permitir que Ele te toque para provar que Ele serve, não é pelo que Ele está dando como Ele está acusando, porque Ele é acusador. Ele só te serve assim porque o Senhor está dando tudo para Ele. O Senhor disse, toca em tudo que Ele tem, só não toca nele. Toca em tudo. E é aí que você vai ser provado. É quando, nesse momento, Ele permitir que toque em tudo que é seu. Até na saúde Ele tocou. Mas Ele me inspira a continuar. Ele sabia que o depois seria melhor. Ele sabia o que ele estava proposto. Sabe por quê? Ele tinha intimidade com Deus, não com o resultado de servir a Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que desistem? Porque eles têm intimidade no processo dos resultados. A sua vida cristã não é sua vida só de resultados positivos. Tem resultados negativos também. Isso não tira Deus do seu trono. Ele continua no seu trono de glória. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu gosto quando ele diz assim. Versículo 12. Pode tocar. Mas já vou lá para o 21. Ele diz assim. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei. O Senhor Deus
O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que quando Deus virasse esse cativeiro na vida dele, a proposta seria muito melhor como foi. Você tem essa segurança na sua vida? Então deixa o acusador te acusar. Deixa ele te acusar. Agora tem do outro lado aqueles, o capítulo 11, por exemplo, todo do escritor aqui aos Hebreus, chama-se o capítulo dos heróis da fé. O versículo 38 chega a dizer assim: dos quais o mundo não era digno, desses homens, porque eles foram até o fim, eles abriram o caminho para nós, eles deixaram um legado de que vale a pena. O apóstolo Paulo chega a escrever no capítulo 4, versículo 7 de 1 Timóteo: eu combati o bom combate e acabei a carreira. E o que eu fiz? Eu guardei a fé. Aí o segredo do que eu vou te falar logo na frente que te embaraça. Paulo está dando uma dica. É um combate todos os dias. Seu adversário, nosso adversário, levanta para nos acusar, para nos fazer parar, para querer nos mostrar outras coisas que podem ser melhor do que nós estamos fazendo para Deus, que não há. Ele tenta nos confundir, ele tentou confundir o próprio Senhor. Te darei os reinos. Ele tenta confundir, tenta nos desviar. A proposta dele para Jesus foi essa: olha, se você me prostrar, eu te darei os reinos da terra, como se fosse dele, não é? Ele não tem nada. Então, irmãos, olha só como que é importante essa palavra: guardei a fé. Então vale a pena você prosseguir, vale a pena você continuar nessa jornada. Não pare, correndo com paciência, mas alcançando cada dia o propósito da existência daquele dia na sua vida. O salmista diz: este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos entristecer nele? O que vamos fazer? Vamos contar a miséria? Vamos contar o de ruim que aconteceu? Não, nos alegremos nele, porque esse é o dia da nossa vitória. Esse é o dia que o Senhor fez. Agora, temos muitas testemunhas, mas nós temos que deixar algumas coisas. E a primeira coisa que o escritor manda a gente deixar é um embaraço. Deixa eu te falar pelo menos de 3 embaraços que atrapalham toda a sua caminhada. Tem muitos, mas tem 3 que é forte demais. É a dúvida que surge no caminho, são as dúvidas. Ou você nunca duvidou de alguma coisa, de alguma promessa de Deus. Se você nunca duvidou, por favor, me procure e me fale, porque eu quero escrever seu nome em algum lugar para ficar na memória de todos. Porque eu acho que em algum momento, todos nós, de algumas coisas, já duvidamos. Eu me lembro, eu tinha 17 anos de idade, morava na roça, Nova Friburgo, estivemos lá semana passada na cidade, agora era 120 mil, agora é 180. Aumentou a minha cidade. Já não sou mais tão roceiro. Eu me lembro, vem uma palavra profética no meio de 5 mil jovens, e o homem me chama assim lá na frente, e eu fui meio espantado, assim, andava meio de suspensão, sabe assim, andava meio assim, roceiro mesmo. E falou assim: Deus está te chamando, e você não sei o quê, e você vai viajar. A gente queria era ir no Rio de Janeiro, no Congresso do Sim, quem lembra disso? Vocês aqui não lembram que era isso. Era o Congresso Mundial de Jovens. Como é que era? Sim, era um congresso, sim, Congresso Internacional de Mocidade, que acontecia no Rio de Janeiro. E a nossa loucura era ir, pai, vocês não vão não, e vocês não sabem andar na cidade grande, eram 11 irmãos, né, uns meio bagunceirinhos, eu não, eu era calminha. Ele não deixava a gente ir na capital, pai. Ele não deixava ir na capital. Aí vem um homem, me chama assim e fala: você vai andar pelos 4 cantos da... Eu? É ou não é? Não é um negócio meio absurdo, meio doido? Você vai andar e não sei o quê, e vai pregar em outras nações, e vai para lá, vai para cá. Hoje eu falo que estou na Índia, que estou na China, que estou no Japão, que estou na Austrália, não sei nem mais aonde eu estou. A minha esposa fala assim: acho que eu te pergunto onde você está, você demora, porque você não sabe onde você está. Eu falei: é verdade, eu não sei onde eu estou. Tudo vai se cumprir, não deixa a dúvida tomar conta. Porque o maior embaraço aqui chama-se dúvida.
No meio do caminho, o povo duvidou. Êxodo capítulo 15, versículo 2, diz que eles saem, atravessa para o outro lado, e Miriam chama todo mundo, vamos fazer uma grande festa. E nessa festa ela compõe ao Senhor e diz: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação, Ele é o meu Deus e eu sempre o louvarei. Olha só, ela fala isso. Aí chega o capítulo 16. Capítulo 16 começa a faltar algumas coisas. E eles começam a pensar o que comer e o que beber. Por isso, Massá e Meribá, a terra da contenda. Olha só, a terra da contenda. Começaram a murmurar. E tudo começa por uma pequena murmuração. Até que vem o capítulo 17 e o versículo 7. Ah, que terrível chegar nesse ponto. Infelizmente, muitas pessoas já chegaram nesse ponto. Olha só a dúvida que entrou no coração desse povo que estava livre agora. Foi tirado do Egito. E eles estão perguntando assim, ó: está mesmo o Senhor no meio de nós ou não? Olha a dúvida. Será que Deus vai fazer isso mesmo que prometeu ou não? Olha lá o final do versículo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Que loucura, olha onde eles chegaram. Há dias atrás eram escravos no Egito. Estavam amassando barro para fazer tijolo. Agora atravessam o mar, fazem uma festa e vem a primeira prova. Meu irmão, as provas virão, elas são necessárias. Há um hino antigo, não sei se ainda cantam ele, que diz: cada vez que a minha fé é provada. É uma chance que eu tenho de crescer um pouco mais. A sua fé precisa ser aprovada, senão ela vira uma fé teórica. E fé teórica não te traz nenhum resultado. O que te traz resultado é fé prática. É você tocar em alguma coisa, nem que seja na orla, mas você tocar para receber o seu milagre. Fé teórica todo mundo tem, crê em alguma coisa. Até o ateu diz: ah, eu não creio não, mas se Deus quiser, até daqui uns dias. Não é assim? Fé teórica é fácil ter, agora a prática é difícil. Mas eles duvidaram. Coisa terrível é duvidar. A dúvida está sempre no nosso meio. Ela é um obstáculo, ela nos faz desistir. Aquilo que era para ser 40 dias vira quanto tempo? 40 anos. E caminhar 40 dias e 40 anos é muito diferente? É muito diferente. Então, a dúvida, ela vem para nos fazer isso. De vez da bênção estar aqui perto, ela sai da onde ela está? Não, nós que nos afastamos dela. A dúvida nos faz afastar da bênção. De vez de nos fazer chegar, ele vai passar. Eu tenho que ir para perto dele, tem que estar tão perto a ponto da minha mão alcançar. Ah, não, isso não vai dar certo não, então eu vou ficar em casa. Olha a dúvida, o que é que faz? Ela se determinou, aquela mulher se determinou e sabia que ela tinha que chegar a uma distância que podia tocar nele. Se eu simplesmente tocar, eu sararei. A fé te faz chegar no lugar da tua bênção. Quem crê nisso? Enquanto a dúvida te afasta da bênção. Olha como que Tiago explica isso. Tiago capítulo 1, versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento, onde ele quer. O que duvida é como as ondas do mar. Olha lá. Tenha fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado. Olha, gostei dessa versão. De um lado para o outro, ele é lançado de uma parte para o outro. Aonde ele está hoje? Ninguém sabe. Ele está onde o vento lança ele. Mas o que crê, como já foi dito aqui, é aquele que está firmado na rocha.
Pode vir o vento que for, não mexe ele, não mexe nele. Ah, mas não deu certo desse jeito. Ele continua crendo que Deus tem a resposta certa. Ah, não resolveu dessa maneira. Ele continua crendo. Você acha que eu não queria ter sido curado numa oração sem precisar passar por 38 sessões de quimioterapia? Como é que chama? Quimioterapia? É claro que eu queria. É claro, se eu fosse curado ali na hora sem ter preciso passar, para mim parecia ser melhor. Mas depois que eu passei por tudo isso, a primeira pessoa que deu testemunho que eu estava melhor do que antes, sabe quem foi? A minha esposa. Aí eu fiquei todo doidão de alegria. Meu irmão, tem coisa que você tem que passar, meu irmão. E ele diz que vai passar com você. Se você passar pelas águas, ele passa com você. Se você passar pelo fogo, ele passa com você. Por que ele não apagou o fogo da fornalha? Por que não apagou? Porque se aqueles meninos não fossem lançados lá, não teria sido revelado o quarto homem. Tudo ficaria no 3. Tudo ficaria na esfera humana, se entendendo humanamente. Tanto que quando o quarto se revela, o rei olha e diz assim: e o quarto é semelhante aos deuses. Aleluia! Que vai se revelar na sua vida, não tem explicação. É semelhante a alguma coisa para quem não confia, mas para você que crê, você sabe que é a presença de Jesus na sua vida. Então vença esse obstáculo. Diga para o seu irmão aí: creia, meu irmão. Diga: continue crendo. Agora tem um segundo embaraço, que esse é para quem gosta de estar dentro da igreja. Gosta da igreja. Mas é o conformismo, um embaraço terrível. Esse é pior do que o outro. Porque esse, você chegou num ponto e você parou ali. Ah, tá bom assim. Ah, deixa eu te mostrar algumas coisas terríveis nisso aqui. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, me mostra a história de uma família que não acabou, que começou. E virou uma tragédia. Depois, teve que Deus começar tudo de novo. Olha só, versículo 31. Do capítulo 11. Olha. Tomou Terá Abrão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de... Quem diz comigo? Para a terra de... Então eles saíram de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Diga: pararam no caminho. É uma tragédia mesmo. Você não marca a sua existência. O propósito de Deus, a carreira que você tem que cumprir, não se cumpre na sua vida. Olha só o versículo seguinte, o 32. Olha que coisa terrível. E foram os dias de Terá, quantos anos? 205 anos. E morreu Terá onde? Mas ele não saiu para ir na terra de Canaã. Ele parou no meio do caminho, estacionou na vida. Perdeu o propósito da caminhada. Meu irmão, quando você perde o propósito da caminhada, se conforma. O inimigo vai te enrolar no tempo. E há uma arma que o inimigo tem nas mãos, chama-se tempo. O tempo, ele é favorável ou é desfavorável? Quem determina isso na sua vida é você. Porque todo propósito tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Deus determinou o tempo. Ah, então é possível atrasar? Ah, não é possível atrasar? Claro que é, que eles atrasaram o que Deus ia fazer. Precisava depois Deus ter feito isso, continuado isso com Abraão? Precisava? Não precisava, porque isso era para ter sido feito com a família toda. Olha só, Deus tem que refazer o que estava feito. Quantas coisas estão atrasadas na nossa vida que não tem nada a ver com Deus. É nós que paramos de orar, nós que paramos de jejuar, nós que paramos de clamar ao Senhor, nós que achamos que só ir na igreja, no culto está tudo bem, nós não temos mais propósito, nem porque ser crente, nós viemos porque temos que vir. Oh, meu irmão, não se conforme com essa vida, vai buscar um pouco mais. Existe uma quarta dimensão na presença de Deus, que é aquela que você se mergulha sem saber para onde está indo, e você diz: Senhor, aonde eu chegar é a tua vontade. Aonde eu chegar é a tua vontade. Mas não se conforme,
Porque o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis. Não, o Senhor disse a Daniel, tu, porém, Daniel, vai até o fim. Quando você não entende que na tua caminhada tem começo, meio e fim, você estaciona. Aí é assim mesmo, tá bom assim. Deus está dizendo, se você me buscar um pouco mais, você vai me conhecer um pouco mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É como a luz da alva. Quanto mais você se aproxima dela, mais lindo ela fica. Mais brilhando ela fica. Quanto mais você se aproxima, ela não muda, ela está lá. Ela está no mesmo lugar. Quem se aproxima dela é você. Deus está no mesmo lugar. Quem se aproxima dele é você. E quanto mais você se aproxima dele, mais você o conhece. Então não se conforme. Não se conforme. Deixe esse embaraço do conformismo. O terceiro é que não estamos preparados para as nossas batalhas, meus. No caminho vai ter adversários. Capítulo 17 de Êxodo mostra que eles estão simplesmente parados numa cidade para descansar. O nome da cidade é Refidim. E eles estão ali porque faz parte da caminhada passar por ali. Só que em volta havia um príncipe de Edom, de uma terra desconhecida, de uma terra de deserto. Ou você acha que nessa caminhada não tem príncipes? A Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados. Tem príncipe. Como que ele se tornou príncipe? Simplesmente foram lá no deserto, tomaram uma terra e era dos filhos, parente de quem? De Esaú, não é? Amaleque é bisneto de Esaú. Tomaram uma terra, fizeram para eles aquele lugar, deram o nome de Edom e levantaram ali um príncipe. E esse príncipe armado resolveu fazer guerra com os meninos que estavam passando. Eles estavam só passando, a ponto de Moisés chamar ele para uma conversa e falar assim, nós vamos passar pela sua terra, nosso gado não vai comer a sua grama, não vai beber a sua água, mas só queremos passar. Só por Moisés ter feito essa conversa, ele falou, se pisar na minha terra, morre, e resolveu fazer guerra contra eles. É simples assim. O seu adversário gosta, nosso adversário gosta de uma guerra. Ei, mas o Senhor das batalhas está conosco, meu irmão. Só que nós não aprendemos a usar as armas. O que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, 10 e 4? As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não são carnais. E eu quero declarar isso para você, que está usando armas carnais para tentar resolver um problema que não é carnal. Ele é espiritual. Olha só, botou ali? Tá. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Recebe essa palavra nesta noite? Para destruir, não é alguma fortaleza, é para destruir todas as fortalezas que se levantarem contra você na sua caminhada. Mas pastor, onde estão essas armas? Você tem que ir lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Você vai tomar a espada do Espírito, não vou ler, o tempo já está chegando no final. Você tem que tomar a espada do Espírito, não sabe manejar a espada, para que ter uma espada na mão? Não sabe manejar, né? Não, o escudo da fé, não sabe usar o escudo. Escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos do inimigo. Não, meu irmão, diga todos os dardos do maligno que vierem contra você. Você tem o escudo e o capacete da salvação. Quando ele vem falar, rapaz, você é um pecador, hein? Como? Você está com o capacete da salvação, a sua mente está coberta com o capacete da salvação. Por mais que você possa ouvir que seu ouvido está livre, o capacete não cobre o ouvido, mas a sua mente está dizendo assim, que isso? Eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Que isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação, você está livre, mas nós não usamos essas armas e deixamos. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 6 e 10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Todas as armas. Bem, você deixou o embaraço, agora ficou mais fácil. Por quê, pastor? Porque isso aqui não é um pecado de morte. Não é um pecado de quem não creu. Esse pecado que o escritor está falando é aquele pecado que eu e você cometemos. Ué, pastor, a gente comete pecado? Tá, comete. Tanto que Jesus nos ensina a orar, né? Perdoa os nossos pecados. Mas ele nos atrapalha? Atrapalha a nossa caminhada. Então, o que você faz com ele? Eu não sei o que fazer. Provérbios 28:13 diz o que fazer. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessa e deixa, faz o quê? Alcançará misericórdia. Você pode até glorificar a Deus por isso. Pode ou não pode? Pastor Anselmo, um caminho tão fácil, fala a verdade. É confessar e deixar. Confessar às vezes é fácil, difícil é deixar. Confessei. Aí no outro dia, me lembro um irmão que todo culto vinha na frente, pedindo oração. Aí eu falei assim, mas esse irmão o que está acontecendo com ele? Eu fui falar, pastor, não, era toda a ceia. Antes de ceiar, ele queria que eu orasse por ele. Eu falei assim, mas irmão, o que está acontecendo? Pastor, é que eu confessei mês passado, mas voltei a pecar. Mas é o mesmo pecado? Eu falei assim, então esse negócio virou um negócio na tua cabeça, que eu vou dar um tapa na tua cabeça, meu irmão. Para com isso, renova a sua mente, pensa em outras coisas, meu irmão. Para com esse negócio, é o que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Por que eu posso afirmar a você que esse é o pecado do nosso cotidiano? Porque 1 João 2:1 afirma assim, filhinhos, olha só, quem é filho de Deus? Ele está falando com os filhos de Deus, diga assim, eu sou. Ele está falando assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Então, não deixe o inimigo atrapalhar a sua caminhada te acusando. Quando ele te acusar, você diz assim, eu contratei um advogado. Aí você dá o número do telefone para o advogado, dá o número lá do céu para ele. Fala assim, fala com ele é meu advogado, ele já me justificou. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fala isso para ele. Tome a palavra e fala isso para ele. Aí você vai seguir a sua carreira. Quem vai seguir? Como? Olhando para Jesus. Não vou olhar para fulano, ciclano. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Olhando para Jesus, você pode ter exemplo de liderança com Moisés, pode ter exemplo de fé com Abraão, pode ter exemplo de ministério profético com Elias, com Eliseu, pode ter exemplo apostólico com Paulo, pode ter o que for, tudo é exemplo, modelo só Jesus. Modelo só Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Agora, o gozo que lhe estava proposto é que ele sabia. O Salmo já tinha cantado. Você acha que ele não sabia esse Salmo, pastor? Ele sabia o Salmo 24, meu. O Salmo já tinha cantado. Como que ele entraria lá? E está lá o coral cantando. Levantai, ó portas, as vossas entradas. Levantai-vos, ó entradas eternas. Para que levantar? Porque entrará o Rei da Glória. Ele já sabia desse dia, meu irmão. Ele já sabia desse dia. Ele já sabia que esse coral já tinha cantado. Ele já sabia que já havia uma determinação do Pai, que eu não sei o nome dele. O nome dele aqui era Jesus, lá é Rei dos Reis. Qual é o nome dele? Mas ele já sabia que o Pai já tinha dado um nome a ele. Que é sobre todo nome. Sabe aonde? No céu. Olha só o texto de Filipenses. É sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Não é só no céu, nem só na terra não, até no inferno. Até no inferno. E que a esse nome, eu não sei qual é esse nome, só sei que ele é Rei dos Seis e Senhor dos Senhor, mas o nome dele lá eu não sei. Mas que diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor.
Você pode levantar a sua mão e confessar que Ele é Senhor hoje? Pastor, mas e para nós? Para nós, o gozo que nos está proposto. Pode ficar de pé, pastor, com permissão. Mateus 24, 34. Então dirá quem? O rei. Quem é esse rei? Esse rei que dirá. Esse rei, que agora reina sobre todas as coisas. Ele dirá aos que estiverem à sua direita, diga, eu vou estar lá. Eu vou chegar lá. Ele dirá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Valeu a pena, meu irmão. Valeu a pena. Ah, meu irmão. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu. Olha só, vale a pena? A proposta é boa? A proposta é boa? Vê se é boa a proposta. Olha lá. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não, e que nem subiu o desejo, você nem conseguiu desejar de tão forte que é, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vale a pena, meu irmão. Diga para o seu irmão aí, vale a pena, meu irmão. Diga para ele assim, está difícil, mas vale a pena. Vale a pena ir até o fim. Eu sei, o pastor estará orando por você. E eu sei que há milagres liberados já nesta noite. Há milagres liberados para a sua vida. Eu sinto isso no meu coração. Que há milagres liberados para a vida de algumas pessoas que precisavam dessa palavra para dar mais um passo de fé e se aproximar um pouquinho dele e tocar nele. E tocar nele e sair com teu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Não perca a tua bênção nesta noite. Não deixe o inimigo dizer que não vale a pena continuar. Vale a pena sim. Porque você vai ver que o fim é muito melhor do que o começo. Deus te abençoe.